Vamos continuar a leitura da aula que estávamos lendo de manhã. Começamos bem no início, somente. Lemos bem pouquinho de manhã dessa aula e vamos continuar a partir daí. Então, uma aula de Sila Bhakti-Nirmal Acharyadeva Goswami Maharaj. O subtítulo da aula é Preocupação Errada. É uma aula dada no dia do aparecimento do Sr. Nityananda Prabhu, no dia 7 de fevereiro de 2020. É a parte 7 da aula. Essa aula foi dada em Bengali, traduzida e transcrita para inglês, e agora vamos ler em português. Então, vou começar desde o início, porque é somente uma frase. O Senhor, ele pode ser servido por meio de Sankirtan, Yagna, o sacrifício do santo nome. O sacrifício de cantar o santo nome congregacionalmente. Aí tem um verso aqui. Os devotos, eles submetem todo o seu ser quando eles recebem a iniciação. Nesse momento, Krishna os aceita como os seus e ele infunde os seus corpos com a consciência e bem-aventurança. E eles servem aos seus pés de lótus com este corpo transcendental. Isso está no Chaitanya Charitamrita, na escritura. O mais importante é a adesão estrita e casta, anugatya. Anugatya quer dizer a adesão estrita e casta. As pessoas, elas querem ser gerentes do templo, as pessoas querem ser proprietários de templos, e algumas, elas estão infelizes, porque Gurudeva, ele pode torná-los proprietários de templos. Mas não os torna gerentes. Eles dizem: se eu não posso estar no comando do templo, isso significa que eles não têm a fé em mim. Então, eu voltarei para a minha casa. Então, como disse lá Acharya Maharaj aqui, as pessoas querem ser o gerente do templo. Elas querem mandar no templo. Gurudeva, ele falava, você é o proprietário do templo. As pessoas que construíram o templo, mas ele não dava o cargo de gerente. E as pessoas ficavam infelizes. E aí o que acontece? As pessoas voltavam para suas casas. Isso não é adequado, a pessoa querer um cargo, querer uma posição. Nós não entramos na missão para ser gerentes do templo. Nós entramos na missão para algum dia ser sannyasi, para algum dia ser guru. Nós entramos na missão para servir. Nós entramos no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, na missão, recebemos a iniciação para ser servos, não para ter uma posição, para que os outros venham e reverenciem a gente. Isso é um conceito errado. Então é uma preocupação errada, como é o subtítulo da aula. Gurudeva e Nityananda Prabhu, eles são muito misericordiosos. Quando nós estamos cobertos por elementos indesejados, nós temos falhas e deficiências, mas mesmo vendo as nossas falhas e deficiências, Gurudeva, ele não nos rejeita.
ele ainda nos puxa e nos abraça. Nós temos muitos defeitos e Gurudeva, ele explica isso para nós. Ele nos repreende, tentando nos ajudar. Nityananda Prabhu e a sua misericórdia também são assim. Então Gurudeva sabe que nós somos pecadores. Gurudeva sabe que nós fazemos muita coisa errada. Gurudeva sabe que nós temos muitos defeitos. Mas ele dá misericórdia mesmo assim. Ele puxa a gente para a consciência de Krishna. Nityananda Prabhu da mesma forma. Nityananda Prabhu é o Adi Guru. Não há diferença entre Gurudeva e Nityananda Prabhu. E Nityananda Prabhu é a misericórdia personificada. Ele deu aquele exemplo clássico que todo mundo conhece, de Jagai Madai. Ele deu misericórdia tanto para Jagai, que protegeu ele, como para Madai, que bateu, quebrou um jarro de vinho, de barro na cabeça dele e sangrou a sua cabeça. Ele deu misericórdia para todos. Nityananda Prabhu é a misericórdia personificada. E Gurudeva é Nityananda Prabhu. Então, mesmo com esses defeitos que nós temos, e todo mundo tem defeito, uns mais, outros menos, todo mundo tem falhas, todo mundo faz algo errado em algum momento, mas Gurudeva está lá para apoiar. Gurudeva não vai pisar, Gurudeva vai corrigir, Gurudeva vai apoiar. Nós não podemos pisar no devoto que errou. Nós temos que ajudá-lo a levantar. Se ele caiu, se ele errou, vamos ajudá-lo a levantar. Nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém quando erra, nem ficar divulgando isso para todo mundo. Gurudeva fala, nós temos que auxiliar os outros, um auxiliando o outro, um perdoando o outro. Se alguém fez algo para você, se alguém fez algo errado para você, perdoe, porque a pessoa está tentando. A pessoa está tentando. Srilacharya Maharaj, ele falou para alguns devotos, e um dos devotos me falou isso. Srilacharya Maharaj, ele falou, quem serve está errando. Quem não erra é aquele que não serve. Aquele que está tentando servir, ele erra sim, mas não pode desistir. Errou, fez algo errado, mas não desista. Continue. Continue, porque a batalha foi perdida, mas a guerra não. Você caiu, levante e continue lutando. Isso o Guru quer que nós façamos. Ele não quer que você abandone. Ele não quer que aconteça algo com você e você abandone. Hoje de manhã nós lemos a aula de Srilacharya Maharaj, ele falava justamente sobre isso. Não podemos abandonar a consciência de Krishna, mesmo que estamos com uma dificuldade tremenda. Qualquer dificuldade que apareça para nós, nunca largue. Nunca pare de ir ao templo. Nunca pare de ter associação com devotos. Essa é a orientação de Srilacharya Maharaj, o Guru genuíno. Então nós temos que seguir o que o Guru genuíno está falando. Ele está aqui para nos ajudar. O templo está aqui para nos ajudar. Mesmo que fizermos algo errado no templo, não tem problema. Peça perdão e continue a frequentar. E nunca mais faça o que estava errado, o que fez errado. Essa é a grande coisa. Você errou, você fez algo errado, mas nunca mais faça. E continue a frequentar, continue a ir. Se você foi no templo com outro objetivo e foi afastado por algum motivo, por isso, o teu objetivo não era servir Deus, era um outro tipo de objetivo, não tem problema. Peça desculpa, peça perdão e continue a ir. Ninguém vai te expulsar do templo. Quem expulsa do templo, na verdade, é Krishna. Não é nenhum ser humano. É Krishna que expulsa. Krishna tira a pessoa do templo. A pessoa faz algo errado ou ofende alguém, Krishna tira do templo. Não é o gerente, não é ninguém. É o próprio Krishna. Continuando aqui, o Senhor, Ele gosta apenas
de coisas limpas. Ele não gosta de coisas impuras. E Gurudeva também gosta de coisas limpas. Mas, mesmo que Gurudeva goste de coisas limpas, muitas vezes nos comportamos de maneira impura, porque nós temos muitas más qualidades, muitas falhas e deficiências. Nós temos muitas falhas, muitas má qualidades, e as deficiências, elas surgem, mas Gurudeva nos perdoa. Esta é a misericórdia de Nityananda Prabhu. Mas não podemos perceber ou entender isso facilmente. Então não é fácil entender que nós somos impuros, nós fazemos muitas coisas erradas, nós temos falhas, e Gurudeva mesmo assim ele perdoa nós. Se Gurudeva não desse a misericórdia, ele não perdoasse, imagina só, ninguém estaria na consciência de Krishna, porque estamos sempre errando, sempre fazendo coisas erradas. Mas Gurudeva é muito paciente, muito tolerante. Ele sabe que somos crianças, e a criança faz coisa errada mesmo. Mas conforme vamos crescendo espiritualmente, como a criança quando ela vai crescendo, temos que deixar de fazer as coisas erradas. Você caiu quando estava aprendendo a andar, caiu 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 vezes, mas algum dia você aprendeu a andar. Quando você faz a prática devocional, você erra, mas algum dia tem que aprender a fazer correta a prática. E Gurudeva perdoa. Se Gurudeva perdoa, nós também temos que perdoar. Se alguém nos faz algo errado, nós temos que perdoar. Quem somos nós para não dar o perdão? Se Gurudeva dá o perdão. Se Gurudeva dá o perdão, quem somos nós para não perdoar? O que faz isso? Nós não temos a capacidade de perdoar alguém que fez algo de mal para nós. Alguém que deixou nós tristes, magoados. É o nosso ego. O ego não permite que a pessoa perdoe o outro. Gurudeva perdoa todo mundo, mas Gurudeva não tem ego. Nós temos. Então, se alguém te fizer algo errado, perdoe. Perdoe a pessoa. Esqueça aquilo que a pessoa fez. Se você ficar lembrando, só faz mal isso. Se você divulgar o que o outro fez errado para você, aí é muito mal mesmo. É pior você divulgar o que o outro fez errado do que o próprio outro que errou. Nós temos que tomar muito cuidado com ofensa, fofoca, falar do outro. Então, continuando aqui a leitura, Gurudeva sempre perdoa. É por isso que nós devemos sempre adorar Nityananda Prabhu. Nós devemos sempre cantar o seu Kirtan, glorificando o nome de Nityananda Prabhu. Lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre de Nityananda Prabhu. Nityananda é a personificação adorável do abrigo Asraya Vigraha. Se você se lembrar dele, você obterá o benefício supremo. Não fale besteira, não faça fofoca. É necessário sempre espalhar a misericórdia de Nityananda Prabhu neste mundo. Nós somos puxados tão fortemente, você pode ver tantas pessoas, elas chegando, mas assim que os festivais acabam, todos irão embora e cuidarão dos seus próprios interesses.
de seus próprios negócios. Não podemos parar de pensar em dinheiro nem por 2 ou 5 dias. Então as pessoas são puxadas para a Maya. As pessoas vão no festival, tem muita gente no festival, como diz aqui Srilacharya Maharaj, mas depois as pessoas vão embora para sua casa e são puxadas. Ninguém consegue deixar de pensar em dinheiro, ninguém consegue deixar de pensar no benefício de ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro. Ninguém consegue parar de pensar nisso. Por quê? Porque Maya puxa a gente para isso. Se você está trabalhando numa empresa, se você tem um comércio e você começou a ganhar mais dinheiro, você pode contar que é Maya. Ela está te dando mais dinheiro, ela te dando promoção, mas para você trabalhar mais e se dedicar menos a Deus. Só que a pessoa não percebe isso. Nós não percebemos isso. Maya é muito ardilosa, como disse Srilacharya Maharaj. Maya, ela sempre está enganando a todos nós. Ela dá uma promoção para a pessoa, o chefe da promoção, a pessoa fica tão feliz, mas é claro que quando você recebe uma promoção, quando o teu comércio está melhorando, você está ganhando mais dinheiro, você vai ter que se dedicar mais ao trabalho. E isso é Maya. Ela coloca você para trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, mas ela tira aquele tempo que você estava dedicando à devoção. Maya sempre vai cutucar a todos nós. Ela sempre faz isso. Maya, ela pega nós por Kanaki, Kanini ou Pratista. Maya, ela tem essas ferramentas na mão. Kanaki, Kanini e Pratista. Kanaki, dinheiro, riqueza, ela vai te tirar da devoção através do trabalho, através de ganhar mais, e vai tirar o teu tempo que é de Krishna para você trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. Kanini, mulher, homem, enfim, família. A mulher, o marido, ela tira a pessoa da devoção. A família toda, ela rouba o tempo da pessoa que é de Deus. Em vez da pessoa cantar mais a Japamala, em vez da pessoa ir no templo, em vez da pessoa se dedicar a Deus, Maya dá isso daí para a pessoa, caminho. E aí a pessoa, em vez de servir adequadamente, ela está presa por Maya. Mas a pessoa não percebe. E Pratista, fama e poder. Então Maya tem 3 ferramentas muito boas para dominar nós, para agarrar nós, para nos puxar, como disse Srilacharya Maharaj. Maya está puxando todo mundo em direção ao dinheiro, em direção a mulheres ou homens, em direção à fama e poder. E nós caímos, mas não importa se caímos. Vamos levantar e continuar o serviço. Gurudeva perdoa. Continuando aqui a leitura, tem um verso agora aqui, que Srilacharya Maharaj recitou, é o seguinte: pensamentos constantes sobre o meu corpo, sobre a minha casa, sobre a minha esposa, sobre o meu marido e sobre outras coisas, eles surgem em meu coração e arruinam a minha inteligência. Isso está escrito no Sri Kalyan Kalpataru de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, veja só o que Srila Bhaktivinoda Thakura falou. Pensamentos constantes sobre o meu corpo, a minha casa, a minha esposa, o meu marido e outras coisas, eles surgem em meu coração e arruinam a minha inteligência. Nós sempre estamos pensando em nosso corpo, na nossa mulher, no nosso marido, quem tem marido, quem tem mulher, nos filhos, em outras coisas materiais, e isso arruína a inteligência. O que quer dizer arruinar a inteligência? Isso aqui vai nos tirar da devoção.
Nós pensamos o dia todo nisso, o dia todo em trabalho, o dia todo na família, o dia todo em como ganhar dinheiro, o dia todo em desfrutar, e isso acaba com a inteligência de que nós somos servos eternos de Deus, que a gente tem que focar no serviço a Deus. Então, todo esse pensamento, ele nos deixa burro, ele tira a inteligência de nós, a inteligência devocional. Sempre pensamos em nossos corpos e lares, sempre pensamos em como viver e dormir confortavelmente. Sentimentos apegados a coisas insignificantes. É por isso que é necessário que todos se refugiem em Nityananda Prabhu. O problema é que, por causa de coisas pequenas e insignificantes, por causa de vários obstáculos e problemas, não podemos chegar facilmente a essa linha de Nityananda Prabhu, essa filosofia de Nityananda Prabhu e de Mahaprabhu. Nem todos nós podemos chegar a esse caminho, e isso é por causa de alguma ninharia, algo muito pequeno, pequenas coisas. Alguém diz: ainda não casei a minha filha ou filho, eu não casei meu filho ou minha filha ainda. Alguém diz: eu não tenho ninguém com quem deixar a minha terra, a minha herança. Mas você deve ouvir sobre Parikshit Maharaj. Então aqui Sri Maharaj está falando, nós pensamos o dia inteiro em tudo material. E as pessoas falam: eu não consegui casar minha filha ainda, eu não consegui casar meu filho, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo, tudo material. Mas como disse Sri Maharaj, e Parikshit Maharaj? Agora ele vai contar a história de Parikshit Maharaj. O que aconteceu com Parikshit Maharaj? Parikshit Maharaj, ele recebeu a notícia de que ele tinha apenas 7 dias de vida. 7 dias antes de abandonar o corpo. Ele distribuiu e entregou todas as responsabilidades e ele entregou todas as responsabilidades aos seus ministros. Ele era o rei, e deu para eles para tomarem conta de tudo, todas as providências, rapidamente. Se recebêssemos a notícia de que morreríamos em um mês, estaríamos ocupados o mês inteiro distribuindo esse dinheiro e terras, distribuindo entre os nossos filhos, filhas e outros membros da família. Mas Parikshit Maharaj, ele decidiu que ele ouviria o Śrīmad Bhagavatam durante os 7 dias restantes de sua vida. Ao ouvir o Śrīmad Bhagavatam durante esses 7 dias, todos os seus problemas foram resolvidos. Arjuna também disse: não vou lutar, não preciso de nenhuma felicidade ou reino. Mesmo se ficar na selva, é melhor do que matar os meus parentes.
Não quero uma vida ou reino feliz às custas de matar os meus parentes. Mas Krishna, ele explicou tudo para Arjuna. Ele lhe contou sobre karma, karma yoga, jnana yoga e outras coisas. Finalmente Arjuna disse: sou seu discípulo, farei o que você disser. Quando Arjuna se rendeu, quando se tornou um discípulo de Krishna, Krishna arranjou tudo para ele. Ele disse o que fazer. Então, aqui, como disse o Acharya Maharaj, Parikshit Maharaj, ele sabia que tinha 7 dias de vida somente, ele queria ouvir o Bhagavatam, ele era o rei. Ele era o rei. O que ele fez? Ele deixou tudo para os seus ministros para resolverem tudo e ele foi escutar o Śrīmad Bhagavatam. Ele não quis fazer mais nada, ele quis escutar o Śrīmad Bhagavatam. E depois de escutar o Śrīmad Bhagavatam, o que ele fez para Parikshit Maharaj? Ele estava feliz, porque o Śrīmad Bhagavatam falou tudo para ele, deu todo o ensinamento que ele precisava, e ele abandonou o corpo feliz. Ele escutou o Śrīmad Bhagavatam. Nós, com certeza, se tivéssemos um mês de vida, uma semana, iríamos nos preocupar em resolver tudo. Não iríamos querer concentrar esses poucos dias que nós iríamos ter de vida para servir Deus, para escutar sobre Deus. Nós iríamos querer resolver tudo, arrumar a família, arrumar isso, arrumar aquilo. Porque nós não temos a consciência, mas Parikshit Maharaj sim. Então nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida nesse corpo. Pode ser 7 dias, pode ser 70 dias, ou 70 anos, ou 7 horas. Não sabemos. Ninguém sabe quanto tempo tem nesse corpo material que está agora. Ninguém sabe. Então nós temos que aproveitar essa vida. Aproveitar não desfrutando, mas aproveitar a vida para servir Deus. Esse é o termo, aproveitar a vida correta. Pegar todo o tempo que temos ainda nesse corpo para servir Deus da melhor forma possível e mais intensamente possível. Tem um verso aqui que quer dizer o seguinte: Krishna também é muito inteligente. Quando a guerra de Kurukshetra terminou, ele foi até a sua tia Kunti Devi, e disse: tia, eu estou partindo agora, o meu trabalho terminou, os seus filhos recuperaram o seu reino, eu irei para Dwaraka. Agora, o que Kunti Devi disse a ele? Respondeu a Krishna. Ela disse: se você for embora, o mundo inteiro será inútil. Se você não ficar, o que faremos com este reino? Se você ficar conosco, o nosso reino ficará bem. Mas, se você for embora, qual é a utilidade deste reino? Se te adoramos e servimos, obteremos tudo. Nenhum reino é necessário, nada mais é necessário. O que ela disse está certo. Eu li sobre essas coisas, essa conversa, no Śrīmad Bhagavatam. Krishna a estava testando. Ele queria ver o que ela, sua tia, diria. Ele pensou: eu estava com eles
quando estavam aflitos, mas deixei-me ver se eles vão se esquecer de mim. Deixe-me ver se eles vão esquecer de mim. Quando estiverem felizes, provavelmente, mas não podemos entender isso. Quando nós estamos infelizes, quando somos internados no hospital ou algo parecido, chamamos o Senhor Supremo, mas quando nós vivemos confortavelmente, quando nós temos dinheiro e riqueza, pensamos em Deus, pensamos em Hari, nós só chamamos as nossas filhas e filhos. Então, tendo visto muitas famílias, vocês vêm e as chamam para esta linha, para a consciência de Krishna, mas elas não vêm. Essas coisas nem entram nos ouvidos deles. Assim, Srimad Maharaj, ele termina essa parte da aula. Então ele diz aqui claramente que as pessoas, quando elas estão em dificuldade, elas pedem e chamam por Deus. A dificuldade, as pessoas chamam por Deus. Mas quando a pessoa está sem dificuldade, ela está feliz, ela tem dinheiro, ela tem uma boa família, ela está desfrutando, ela não pensa em Deus. Isso é errado. Ele quis testar a sua tia Kunti, porque Krishna ajudou os Pandavas a conseguirem o reino novamente. Ele era o quadrigário de Arjuna. Ele não participou da batalha influenciando em nada, mas ele era o quadrigário de Arjuna. E ele ajudou eles a retomarem o reino, que eles tinham perdido um jogo de dados, para os primos. E ele quis ver com a tia, o que a tia ia falar. Ele falou, agora conseguiu o reino de volta para vocês, para os seus filhos, os 5 Pandavas, e agora estou indo para Dwaraka. E ela falou, o que adianta o reino para nós sem você? O que adianta tudo isso sem você? Mas quem que pensa como Kunti Devi? Quem que pensa como a mãe dos Pandavas, de Arjuna, Yudhishthira, Bhima? A maioria, quando está bem, não tem nenhum problema aparente, tem dinheiro, tem saúde, não pensa em Deus. Não pensa em Deus em momento nenhum. A maioria, sim. Pouquíssimas as almas que pensam em Deus quando estão bem. Como disse Rachara Maharaj, quando a pessoa vai para o hospital, aí ela pensa em Deus. Quando ela está com dor, aí ela pensa em Deus. Quando ela está com dificuldade, ela pensa em Deus. Caso contrário, ela nem lembra que Deus existe. A maioria, sim. A maioria, somente na dificuldade, mas isso não é o correto. Smarana, pensar em Deus, Vishnu Smarana, tem que ser o tempo todo, na dificuldade e na alegria. Não há somente na dificuldade, temos que pensar em Deus em todo momento. Aquela pessoa que tem dinheiro, que está desfrutando, que está no hotel, sei lá onde, ela não está pensando em Deus, mas isso é errado. Então, Srimad Maharaj, ele termina essa parte da aula falando justamente sobre isso. Vamos ver aqui a próxima parte, a continuação. Então, o subtítulo dessa aula é Preocupação Errada. É a preocupação errada, preocupar-se com o mundo material. As pessoas só se preocupam com dinheiro. E Srimad Maharaj deu exemplo, né? As pessoas vão lá no Parikrama, de Navadvipa, ficam 2, 3, 4, 5 dias e voltam correndo para querer mais dinheiro.
para se preocupar com a família, se preocupar com o dinheiro, se preocupar aonde vão morar, se preocupar se vão ter alguma coisa para a família. É isso que é a preocupação errada. No fim do ano, né? Acabamos agora passando pelo fim do ano, hoje é dia 3 de janeiro, e todo mundo está preocupado, como vou dar o presente para o meu filho, como vou dar o presente para a minha esposa, como vou dar o presente para o meu pai, para a minha mãe. Essa é a preocupação de todos. Todo mundo queria presentear com algo material os familiares, a filha, o filho, a mulher, o marido, o pai, a mãe. Mas isso é a preocupação errada. Essa não é a preocupação correta. Essa é a preocupação errada. Nós nos preocupamos somente com algo material. Outro dia eu já falei isso aqui na aula. Outro dia mesmo eu falei isso. As pessoas no Natal só pensaram em dar presentes materiais para a família. Quem se preocupou em dar algo transcendental? Quem se preocupou em cozinhar e oferecer a boga e falar para alguém da família, ó, coma isso, coma essa comida? Quem se preocupou em escrever um verso de alguma escritura na mídia social, no Facebook? As pessoas se preocuparam somente em colocar fotos da ceia do Natal, de todo mundo lá, e fazendo isso, fazendo aquilo. Eu estou falando de pessoas que se iniciaram. Pessoas que se iniciaram. Então, ninguém lembra de Deus no momento que não está em dificuldade. Mas na dificuldade, todo mundo corre para Deus. Até o ateu, até aquele que é ateísta, no momento da dificuldade, a vida inteira ele fala, eu não acredito em Deus, não existe nada superior, eu não acredito em Deus. Só que quando ele está doente, quando ele está com muita dor, ele fala, Deus me ajude. Até o ateísta, só na dificuldade. Vamos continuar então aqui, deixa eu ver qual é a próxima aula. A próxima aula, o subtítulo é Mundo de Incertezas. É a continuação da aula que estávamos lendo agora. Acabamos de ler o subtítulo. Agora, outro subtítulo, Mundo de Incertezas. Essa aula foi dada no dia 7 de fevereiro de 2020, no Padre Tengalis. E aí, a gente continua falando, né? A continuação da aula anterior. Ele fala assim, eu estava revisando um livro até 1 da manhã. Os meus olhos, eles estavam fechando. Então, eu tive que parar. Porque senão, podem acontecer erros na revisão do livro. Eu deitei para dormir. Não tive tempo nem de apagar a luz. Só quando eu senti frio, eu acordei para colocar um cobertor. Só um minutinho aqui. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: na minha infância e juventude, eu sempre me entreguei à felicidade material e habituei-me às coisas más, aos maus hábitos, por causa dos meus próprios pecados.
este corpo, ele tornou-se um empecilho, um impedimento para a prática espiritual. Quando você estiver acostumado a dormir em colchões grossos e belas camas de casal, você poderá dormir no chão depois disso? É a pergunta do Srivacharya Maharaj. Então, nós nos acostumamos com maus hábitos, nos acostumamos com conforto, como disse Srivacharya Maharaj. Depois que você dorme no colchão macio, aquele colchão bom, aquela cama bonita, de casal grande, você tem espaço para esticar os braços, estender os braços, pernas. Quando você acostuma com isso, você pode dormir numa cama com um colchão que não é muito confortável, como na Índia, quando você vai para a Índia. Nós ainda temos colchão no templo, colchão de espuma. Claro que não é confortável como a maioria das casas, de todos, mas é confortável. Mas você pode aguentar isso, disse Srivacharya Maharaj. Você gostaria de dormir em um berço de madeira simples? Você gostaria de dormir numa cama de madeira simples? Você estará mentindo e pensando: quando eu irei para a minha casa e dormirei na minha cama, na minha bela cama de casal. Mas quando você deixar este corpo, ele ficará em uma cama simples. Ele está falando do caixão, né? Quando você deixar esse corpo, o corpo ficará num caixão de 200 rúpias. As pessoas os deixam na rua e em alguns dias eles pensarão: não venderemos muito. Poucas pessoas morreram hoje. Uma vez, quando eu fui comprar guirlandas de flores, eu vi que o vendedor, ele guardava uma pilha de flores, e eu perguntei por que ele guardava aquelas flores. O vendedor me disse: essas flores são para aqueles que são levados para o crematório. Eles colocam sobre o cadáver. Então, eu disse a ele: então você provavelmente espera que mais pessoas morram. E aí Srivacharya Maharaj, ele sorri. É isso? E aí ele fala um verso aqui que diz o seguinte: eu vou praticar a vida espiritual no final da minha vida, mas agora eu vou desfrutar da família, da vida em casa. Então aqui Srivacharya Maharaj falou que o rapaz que vendia flores, quando ele foi comprar a guirlanda, o rapaz estava guardando as flores para quem? Para o corpo. Ia colocar em cima do corpo do defunto as flores. E aí Srivacharya Maharaj falou para ele: então você está esperando que muitas pessoas morram porque tinha muita flor. Você está esperando que muitas pessoas morram. E as pessoas querem desfrutar até no momento da morte. Elas querem que o caixão dela esteja lotado de flores para enfeitar aquele corpo morto. Isso é Maya.
é ilusão, ilusório, totalmente ilusório, tudo isso é muito ilusório. Continuando aqui a leitura, então diz assim, né? Eu vou praticar a vida espiritual e no final, eu vou praticar a minha vida espiritual no final da minha vida. Mas, agora, eu vou desfrutar da minha família, eu vou servir a minha família. Agora, eu vou desfrutar da minha casa, do meu conforto. Então, todo mundo fala isso lá na Índia também. Quando eu ficar mais velho, eu vou me dedicar. Agora, eu tenho que aproveitar a minha vida. Agora, eu tenho que cuidar do meu filho. Eu tenho que cuidar da minha filha. Agora, eu tenho que passear com a minha mulher. Agora, eu tenho que viajar. Agora, eu tenho que fazer isso. Agora, eu tenho que fazer aquilo. Mas a vida é curta. E quando você perceber, já passou 5, 10, 20, 30, 40 anos. E o que você fez? Devocionalmente, nada. Você cuidou da tua família, assim como você cuidou da tua família, quando você era um leão, um tigre, quando você era uma ave, quando você era um porco, quando você era um cachorro, quando você era um gato. Você cuidou tanto da tua família em todas essas vidas anteriores. E agora que estamos no corpo humano, a pessoa quer continuar a fazer isso. Ela não quer aproveitar o corpo humano para servir Deus. E aí ela põe a desculpa e fala, minha vida é muito complicada, eu trabalho muito, eu tenho muitos afazeres, eu não consigo me dedicar. Tudo desculpa. Nunca vai sobrar tempo. Silatya Maharaj já falou, nunca vai sobrar tempo. Você ano após ano, sempre vai ter uma desculpa. Agora o filho é pequeno, no começo a pessoa fala, não casei ainda, e aí eu tenho que me divertir, eu tenho que ir namorar, eu tenho que me divertir. Aí casa, e aí vem o filho, e a pessoa fala, agora eu tenho que cuidar do meu filho, durante 20, 25 anos, até ele se formar na faculdade. E a pessoa perdeu 25 anos da vida devocional dela, cuidando, sendo escravo dos filhos, da mulher ou do marido. Aí quando o filho casa, a filha casa, aí a pessoa vai cuidar, vai ser escravo do neto. Ou já está doente e não tem mais energia para servir Deus. Essa é a vida de todo mundo, sempre com desculpa. Todo mundo tem uma desculpa. Um fala isso, o outro fala aquilo, todo mundo tem uma desculpa para não servir Deus. Mas de quem é o prejuízo? Não é da pessoa que está lá pregando, do guru. O guru não tem nenhum prejuízo. O guru é um devoto puro de Deus. Ele veio aqui para nos instruir, para nos ensinar. Ele não tem nenhum prejuízo. Nós temos o prejuízo se nós não servirmos. Nós temos o prejuízo se nós não aproveitarmos esse corpo humano para servir Deus e deixar a desculpa de lado. Quando nós damos uma desculpa, Silatya Maharaj fala, a gente está enganando a nós mesmos. Você não está enganando o guru, você não está enganando ninguém. Você engana a si mesmo. Então, toda desculpa que é dada é o próprio pessoa que fala desculpa que está se enganando. O prejuízo é exclusivo dela. De mais ninguém. Vamos ver se alguém fez algum comentário, se alguém fez alguma pergunta. Está abrindo aqui, só um minutinho. Por enquanto não, nenhuma pergunta, nenhum comentário. Vamos cantar a Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco aqui da live hoje.
Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Quando acabar a canção, Nama Sankirtan Hari Harai, eu tentarei responder. Então vamos lá, todos juntos agora, cantando Nama Sankirtan Hari Harai. E amanhã continuaremos a leitura dessa aula que não conseguimos acabar hoje. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudan Govinda
Jaya Sacinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Nitai Gora Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora Hari Go, Nitai Gora Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gora Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver quem participou conosco aqui hoje da transmissão. Nós temos aqui hoje conosco Ishan Krishna Prabhu, o Vrajaraja Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu, o Antônio Faustino, a Maline Devidasi, o Rimon Ghosh Prabhu também conosco hoje. Que participaram conosco aqui, aparece para mim, são essas pessoas. Eu vou ver se tem mais alguém que aparece no outro aparelho. Enquanto isso, vocês ficam olhando as deidades. Vamos terminar a live com as deidades do Templo de São Paulo. Temos também aqui, que apareceu agora, Annapurna Devidasi também aqui conosco. Eu creio que ela entrou agora no fim, mas assista a aula, vai ficar gravada na Purna Didi. Assista a aula porque sempre as aulas de Silat Maharaj são muito boas. Então vai ficar gravada, você pode assistir agora. Quando acabar a live, você pega a aula desde o início. Deixe-me ver quem mais está aqui. Temos aqui também conosco hoje o Eduardo, assistindo conosco. Deixe-me ver quem mais aqui. A Lucineide também Xavier está aqui conosco. Então, uma boa noite a todos.